Bitcoin resiliente para novas quedas nos 80 mil dólares. Inclusive, a gente segue tendo movimentações de alta no curto prazo. Muitas pessoas acreditam que a gente já chegou em fundo. A gente não pode negligenciar que os 80 mil está sendo uma região de suporte muito forte. Só que a gente vai olhar para dados e entender como as métricas estão para a gente criar uma estratégia, seja uma estratégia de vender aquelas posições que nós compramos lá atrás ou de continuar segurando essas posições, vendo até onde o mercado pode nos entregar essa alta. Vou te mostrar quais são os preços chaves para a gente voltar em plena estrutura de alta e vou te explicar também como que está as minhas decisões nesse momento. Bom, e Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, passando pelo um dos indicadores que nos mostra exatamente as movimentações de Bitcoin. A gente consegue ver exatamente como que o supply ele está circulando. Por exemplo, a gente consegue entender da onde estão vindo as vendas, para onde elas estão indo, aonde são as regiões que se mostram como suporte, como resistência. Conforme a gente tem mais barras aparecendo aqui no preço em específico, significa que a gente tem uma grande quantidade de Bitcoin dentro dessa região. E isso daqui vai se transformar em suportes e resistências também, tá? Essa barra preta que nós temos aqui é onde nós estamos no atual momento. Só que eu quero que você observe que a região dos 80 mil dólares está tendo muita transação de supply, ou seja, tem muitas pessoas vendendo e obviamente que quando uma pessoa vende, outra está comprando. Isso acaba transferindo muitos bitcoins para esse custo dos 80 mil dólares. E a gente não pode negligenciar porque essas altas movimentações, elas são regiões que acabam sendo um grande suporte ou uma grande resistência, tá? Entendendo isso daqui, entendendo que os 80 mil dólares está sendo bem resiliente, muitas pessoas estão transacionando, a gente tem que entender de onde que está vindo esse supply. Bom, primeiro ponto que a gente vai avaliar é se esse supply ele está sendo realizado em lucro ou se ele está sendo realizado em prejuízo. Se o supply está sendo realizado em lucro, muito provavelmente ele é de um player bem mais antigo sobre o patamar de preço que nós estamos hoje, ou seja, uma pessoa que está rodando há mais tempo. Se ele é um supply em prejuízo, significa que é de uma pessoa que comprou um patamar de preço elevado ao que nós estamos hoje. A gente viu na semana passada aí uma grande realização de prejuízo acontecendo e essa grande realização de prejuízo aqui nos mostra que boa parte desse supply que foi transacionado aqui é de pessoas que compraram no topo do mercado. Se a gente voltar aqui no dia 15 de abril, a gente vai ver que esse supply ele não estava aqui dentro dessa região. Na verdade, esse supply ele estava lá em cima nos 97 mil dólares, ou seja, boa parte desse supply que desceu é das pessoas que estavam presas lá nos 100 mil e elas começaram a desanimar, elas começaram a desistir. Afinal de contas, muitas pessoas acabam entrando dentro do mercado cripto porque o Bitcoin ele tem narrativas muito fortes, como um ativo desinflacionário, um hedge contra a inflação, ou um ativo que vai combater o establishment e que o futuro é o Bitcoin. E realmente a gente tem grandes problemas com as moedas fiat e essas narrativas do Bitcoin elas fazem sentido, mas entenda que essas narrativas elas servem para o Bitcoin e não para o BTC, que são duas coisas completamente diferentes. Bitcoin é uma tecnologia e BTC ele é um ativo financeiro, onde a gente tem transações dele em valor monetário, por isso que a gente vê a oscilação do preço dele. A gente pode entrar qualquer dia nesse assunto, mas hoje não é o foco para isso. Bom, mas eu quero que você entenda que essas pessoas elas estão vendendo. E para a gente confirmar, a gente olha ali para o RPD, por exemplo, e a gente vai ver exatamente da onde que vieram esses supplies. Olha só, a gente teve um aumento aqui, que são essas barras vermelhas que estão aparecendo nessa região de preço dos 80 mil dólares. Só que a gente vê que boa parte desse supply veio acima dos 100 mil dólares. Teve uma parte do supply também nos últimos 30 dias, que ela veio da região dos 60 mil dólares ali, quando a gente tem essas barras vermelhas pontilhadas aqui, é da onde o supply está vindo, tá? E ele está aumentando exatamente nessa região.
Quando a gente começa a ter esse sentimento de o mercado está caindo e as pessoas deixando de acreditar um pouco na narrativa, na tese de que lá na frente as coisas estarão perfeitas, o mundo será Bitcoiner, a gente começa a entrar num sentimento bem negativo. Esse sentimento não pode ficar durante muito tempo. Porque se a gente ficar com esse sentimento durante muito tempo, nós acabamos entrando em um bear market profundo. Esse bear market profundo são 12 meses de períodos de queda, aonde as oportunidades elas são muito mais enxutas do que em um bull market, onde a gente tem uma abundância muito maior, tá? Entendendo isso, entendendo da onde está vindo o supply, tá? A gente está construindo uma região de suporte nos 80 mil dólares vinda desse supply aí. E quando a gente olha, por exemplo, para métricas como o MVRV, e a gente pode usar as bandas do MVRV para entender em qual ponto nós estamos, veja que nós estamos em cima da linha azul aqui. Essa linha azul ela é uma média que é servida como um suporte e também uma definição de bear market profundo. Olha só, não é novidade para ninguém que a gente já está vivenciando um bear market no Bitcoin. Bear market são fases mais intensas de baixa do que de alta. Simples assim. Esqueça aquela história de pivô de baixa dentro de um gráfico semanal, esqueça aquela história de que só depois que a gente tiver um drawdown de não sei quantos por cento a gente vai definir bear market. Esse indicador aqui mostra as fases de bear market e bull market, e aqui nós estamos definindo só qual que é a força vigente. A gente não está falando se o bear market vai ser profundo nesse indicador e se a gente vai vencer um mini bear market, não estamos falando nada disso. A gente utiliza outros indicadores para poder definir isso. Esse indicador só fala quando o sentimento está vigente, qual que é a pressão naquele momento. Caso a gente venha abaixo dessa linha azul aqui, a gente vai engatar um bear market profundo, ou seja, a gente vai ver esse bear market se estendendo por mais tempo. E quando a gente olha para essa linha azul, que é essa banda do MVRV, ela está justamente na região dos 80 mil dólares. Isso nos mostra que os 80 mil dólares ele é um grande suporte chave para o Bitcoin agora. Se a gente perder os 80 mil dólares, a gente acaba entrando num consenso maior de bear market, as pessoas acabam aceitando mais que nós estamos em um bear market, e o sentimento negativo de sair do mercado, de realizar, mesmo aqui no prejuízo, de não querer mais holdar aquele ativo, não importa se está no lucro ou se está no prejuízo, ele vai aumentar. Isso vai fazer com que as pessoas não tenham mais tanto interesse pelo aquele ativo, ou seja, a gente tem uma oferta aumentando do ativo e uma demanda diminuindo. Isso faz com que o preço do ativo BTC ele caia, que isso não tem nada a ver com Bitcoin. Bom, entendendo isso daqui, a gente sabe que devemos ser estratégicos nesse momento, porque a gente não deve ficar tão exposto, tão vulnerável no mercado e também a gente não deve negligenciar que os 80 mil ele é um suporte. Entendendo isso, a gente bola uma estratégia e toma uma decisão de compra ou de venda. Bom, olhando para os momentos do MVRV, a gente sabe que estamos abaixo dessa linha azul aqui. Essa linha azul acaba sendo a média anual, tá? A gente tem uma linha aqui em cima que é a linha verde, que acaba sendo a média de 6 meses. Quando a gente tem o cruzamento da média de 6 meses com a média anual, não é porque teve um cruzamento da morte, por exemplo. Aqui a gente só está tendo um cruzamento nos mostrando que os 6 meses eles estão com muito mais queda do que os últimos 12 meses. Isso daqui abre margem para a gente entrar em um bear market profundo também, ou seja, o Bitcoin ele precisa voltar a subir para que a gente não engate em um bear market profundo, porque se a gente engatar em um bear market profundo, a gente vai ver o NUPL indo buscar uma fase de capitulação. E uma fase de capitulação ela está muito longe da região que nós estamos nesse atual momento. Ou seja, se a gente engatasse um bear market profundo, a gente poderia ver Bitcoin em patamares muito mais baixos do que ele se encontra hoje. Esses patamares a gente vai buscar agora? Não sei, não dá para saber. Mas uma coisa é fato, você precisa estar preparado para isso. Você precisa entender que abaixo dos 80 mil dólares as coisas elas vão ficar bem caóticas para o mercado cripto. E acima dessa região nós temos oportunidades. Temos oportunidades, por exemplo, de voltar acima do preço-chave e sair de toda essa estrutura de baixa e entrar em uma estrutura de alta. Eu vou te explicar qual que é exatamente esse preço-chave.
Mas eu quero que você entenda que nos investimentos, se você realmente quer enriquecer, se você quer viver disso daqui, ou seja, se você quer ter a sua liberdade não só financeira, mas como geográfica, afinal de contas, com um único computador você consegue viver dos investimentos. Mas para isso você precisa ser totalmente estratégico. Você não pode ser amador. Não é comprar bons projetos, não é holdar bons ativos acreditando que daqui 5 anos você estará no lucro. Não é investindo em meme coins, não é buscando aqueles ativos hypados, não é buscando a próxima gema que vai multiplicar R$ 1.000 em R$ 1 milhão que você vai enriquecer. Não é simplesmente fazendo uma aposta de se alavancar em 100x e se voltar para o topo histórico você está rico. Não é assim que funciona o mercado financeiro. Isso quem faz são os amadores. Se você realmente quer enriquecer, você precisa entender uma regra simples e clara. Faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. E isso você vai repetir para o resto da sua vida. Eu não me canso de falar isso para você e eu não me canso de repetir isso. Eu continuo trabalhando, eu continuo empreendendo. Tem pessoas que são CLT, mas eu tenho empresas, eu presto serviço para as outras pessoas. Eu continuo fazendo dinheiro. Não importa se eu já atingi o meu primeiro milhão, o meu segundo milhão, não importa quantos milhões eu já atingi, eu continuarei fazendo dinheiro. Porque afinal de contas, na mesma conta que cabe 1 milhão, ela também cabe 1 bilhão. Então você deve continuar fazendo dinheiro. Multiplicar dinheiro você faz quando as oportunidades elas estiverem na mesa e para com essa história de que as estratégias do Gui só funcionam para quem tem muito dinheiro. Não, ela funciona para todo mundo, porque multiplicar dinheiro a gente multiplica tanto para quem tem pouco quanto para quem tem muito. Para com essa história de que você precisa investir nas altcoins para ter alta exponencialidade e conseguir multiplicar R$ 1.000 em R$ 1 milhão. Olha só, eu cheguei no meu primeiro milhão e eu saí com R$ 5.000 no começo. Simplesmente isso, investi R$ 5.000 dentro do mercado cripto, aquilo se multiplicou em R$ 25.000 no meu primeiro ciclo, na minha primeira porrada. Aquilo eu tirei, só que eu havia entendido que dava para multiplicar dinheiro dentro do mercado cripto. E de lá para cá só foi repetindo esse processo, entendendo que também tem a ponta de preservar dinheiro nos momentos certos, e eu atingi os múltiplos milhões. Você também pode fazer isso. Não precisa com que você busque a próxima gemazinha, o próximo bom projeto, o próximo ativo que vai revolucionar a Web 3.0. Deixa para fazer isso quando os momentos são de baixo risco. No momento atual, a gente deve ser mais conservador e a gente deve olhar exclusivamente para Bitcoin. Se você quer abrir posições no mercado, abre essas posições em Bitcoin. Não se alavanque, seja mais prudente, porque novamente a gente está em um cenário bem caótico, tá? Bom, entendendo isso, entendendo que se a gente perde os US$ 80.000, a gente pode abrir margem para vir buscar a fase de capitulação, e fase de capitulação, poucas pessoas estão preparadas para vivenciar isso, porque a gente está falando de Bitcoin abaixo dos US$ 40.000. A gente vai chegar nessa região? Não sei, não faço ideia, mas pode ter certeza que se a gente engatar um bear market profundo, a gente vai buscar a fase de capitulação. Bom, quando a gente olha ali uma referência, né, que são o que os outros investidores estão fazendo, e eu gosto bastante de utilizar as carteiras de 10 a 100 bitcoins. Por que eu utilizo somente essas carteiras? Para visualizar o que esses players estão fazendo, não utilizo outro grupo de carteiras, por exemplo, porque esse grupo de carteiras aqui, eles representaram o topo do ciclo passado e também o fundo do ciclo passado. Veja que eles distribuíram em 2021, eles não fizeram nada ali em 2022, eles voltaram a acumular em 2023, depois em 2024 eles começaram a realizar seus lucros e nesse momento a gente teve distribuição aqui acontecendo também, ali no final de 24, agora eles estão laterais, ou seja, não há um interesse de grandes compras desses players, mas também não há um interesse de venda. Parece que nós estamos nesse cenário aqui, aonde esses players estão aguardando pacientemente por uma grande oportunidade. Essa grande oportunidade pode ser a fase de capitulação. Bom, para que as coisas elas fiquem mais positivas, para que a gente saia desse sentimento negativo, para que a gente entenda que realmente podemos expor o nosso capital a mais risco, podemos utilizar estratégias de mais exposição,
A gente precisa que o Bitcoin ele volte acima dos 92 mil dólares, porque acima dos 92 mil dólares é o custo do investidor de curto prazo. Se a gente voltar acima dessa região, o sentimento do investidor de curto prazo, ele fica mais ganancioso, ele fica mais eufórico, mais oba-oba, mais festinha. Os comentários, eles começam a ficar, mas agora a alta é infinita, a gente vai buscar 150 mil dólares, as pessoas começam a acreditar nisso. E quando elas acreditam nisso, o que elas fazem? Elas injetam mais capital para dentro. Isso faz com que o preço do ativo suba. Então, se a gente volta acima dos 92 mil dólares, as coisas ficam mais positivas, principalmente para esses investidores mais amadores, que são os investidores que estão iniciando. Aqueles investidores que ainda não entenderam de ciclo de mercado, só estão investindo por conta de uma narrativa, por conta de uma tese, ou porque viram Michael Saylor apresentando ali a fração do Bitcoin em relação aos outros ativos do mundo e ela entende que é uma excelente oportunidade, a gente começa a ver essas pessoas voltando para o jogo. Isso abre margem para investidores mais experientes fazerem dinheiro. Então, a gente precisaria voltar acima de 92 mil dólares. Bom, lembrando que se a gente vier buscar a fase de capitulação ela estará abaixo dos 40 mil dólares, que é exatamente o custo médio de todos os investidores. Isso falando para médio prazo. Quando a gente olha para curto prazo, a gente tem um price action aí que nos entregou uma alta, né? Quando a gente olha ali do fundo até a movimentação atual, a gente teve 17% de alta. Isso daqui é muito bom durante uma fase de bear market. A gente consegue fazer 17% de lucro em uma movimentação em alguns dias. Isso daqui paga mais do que qualquer investimento. Eu estou investido, vocês sabem que eu tenho posições desde os 77 mil dólares dentro da carteira rumo ao milhão. Essas posições, elas ainda não foram finalizadas dentro de Bitcoin, porque a gente ainda não tem um sinal claro de reversão. Agora, quando nós chegamos em região de resistência, com o RSI de 4 horas batendo sobre compra, a gente pode sim buscar por pensar em vender os nossos ativos. Mas não importa o que vai acontecer aqui em cima nesse momento, tá? Porque hoje eu estou trabalhando com stop gain. Stop gain é uma estratégia que você vem subindo o seu stop conforme o ativo vai deixando fundos para trás. Você utiliza essa estratégia porque você não tem plena convicção de que a parada vai voltar a cair a partir daquele ponto, porque você não tem sinais claros de reversão. Aqui abre margem para a gente fazer um topo mais alto do que o topo anterior e entregar um RSI mais baixo do que o RSI anterior, depois da gente bater em uma região de sobrecompra. Se a gente bater dentro dessa região, se a gente tiver essa divergência, se a gente capturar a liquidez que está aqui acima, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas que estão shortando, elas estão com o seu stop aqui acima, aqui vai ser a oportunidade de fazer uma realização, sair do stop gain e vender realmente as posições. Eu estou aguardando por um sinal claro e eu estou aguardando por um sinal desde essa movimentação aqui. Como eu já havia comentado com você na semana passada, que isso era um candle de reversão com divergência, mas que eu não estaria realizando porque a gente ainda não tinha chego na região de sobrecompra. Hoje, como nós estamos na região de sobrecompra, posso pensar sim em fazer essas realizações. E lembrando, a carteira rumo ao milhão, ela vai operar ao longo do bear market sim, eu não vou ficar, por exemplo, se o bear market for profundo, 12 meses sem lucrar. Eu não vou tirar 100% do meu dinheiro do mercado e ficar em um ano sabático. Eu vou sim fazer operações no curto prazo, que são essas operações que eu estou abrindo na carteira rumo ao milhão nesse momento. Mas não são posições que eu estou esperando, por exemplo, que a gente vai voltar ali para patamares históricos, tá? Caso as coisas começam a reverter, caso o sentimento ele comece a ficar positivo, caso o MVRV volte a superar as regiões chaves, os investidores ali eles começam a acumular, a gente volta acima dos 92 mil dólares, o que eu vou fazer? Continuar com essas posições que eu comprei aqui atrás e ir adicionando mais posições ao longo do caminho, tá? Esse não é o cenário que eu acredito, tá? Eu acredito que o cenário ele ainda é mais caótico, principalmente por conta do mercado americano. E olha só, a gente buscou durante os últimos anos, né, o movimento de recessão nos Estados Unidos. E a gente está vendo que essa recessão nos Estados Unidos ela não vai acontecer tão cedo, porque a gente ainda continua com um pleno emprego nos Estados Unidos.
Mas a gente não pode negligenciar que está acontecendo um caos global e uma saída por ativos de alto risco. A gente está vendo as pessoas buscar por ativos de baixo risco, ativos contra crises globais. E diante disso, a partir da data de hoje, a carteira Rumo ao Milhão ela vai entrar dentro de uma estratégia para crise global também. A gente pode lucrar dentro de uma crise global. Eu estou falando com plena certeza que isso vai acontecer? Não, mas é algo que está começando a surgir na mesa. Uma grande crise onde a gente pode ter oportunidades sim em ativos que sejam ativos muito bem posicionados para esse tipo de cenário. Pode ser que Bitcoin seja um ativo para isso? Não sei, a gente vai saber lá na frente caso a gente volte acima dos 92 mil dólares. Mas existem outros ativos que a gente já tem certeza que eles são fundamentais nesse período. E a carteira Rumo ao Milhão ela vai passar a utilizar esses ativos a partir de hoje. Ou seja, se você quer uma carteira que ela está totalmente preparada para qualquer cenário dentro do mercado, seja um cenário de alta ou um cenário de baixa ou até mesmo um cenário de crise global, a carteira Rumo ao Milhão ela pode ser um excelente investimento para você. E lembrando, o preço da carteira Rumo ao Milhão ele vai subir em breve, principalmente por conta das estratégias que a gente vem adotando. Já te mostrei que a carteira Rumo ao Milhão ela se expõe às altcoins no período certo, ela sai das altcoins no período certo, ela se protege, ela fica com 90% de caixa em dólar, ela trada quando o período é de bear market e agora nós vamos aplicar uma estratégia para crise global também. Se você quiser trilhar essa jornada junto comigo, abaixo desse vídeo na descrição tem um link. Esse link ele vai te direcionar para essa página aqui. Assista essa página, veja se a carteira Rumo ao Milhão é para você ou não. Assista esse vídeo. Aqui nesse vídeo eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão, como funcionam as nossas estratégias. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, aonde você recebe as notificações de compra e de venda. Na tela do seu celular, aquilo que eu estou fazendo, você só precisa copiar e colar a minha decisão. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. A carteira Rumo ao Milhão ela é a melhor maneira que eu posso te ajudar. E o porquê que a gente vai começar com essa estratégia, por exemplo, é porque se a gente olha para o mercado americano, a gente sabe que o mercado americano está em bear market também. As quedas que estão acontecendo nas big techs, elas são quedas surpreendentes. As pessoas que não estão enxergando isso daqui ainda, que já revertemos uma grande tendência, elas vão perder muito dinheiro pela frente. Nvidia, Apple formando topos e fundos mais baixos e cada vez mais baixos. Mas o sinal que nós precisávamos para entender sobre uma crise global, por exemplo, é olhar para o que está acontecendo com o DXY. A gente viu o DXY aí nos últimos dias confirmando um suporte perdido. Isso daqui é muito prejudicial para o dólar, tá? Não para o dólar frente ao real, né? Porque no final das contas no Brasil você não está vendo o preço do real subindo, né? Na verdade você continua vendo o dólar na casa de R$6. Mas quando a gente olha o dólar comparado com outros ativos, a gente está vendo uma desvalorização muito forte do DXY. Isso faz parte dos planos do Trump. A gente poderia entrar muito mais a fundo nesse assunto, mas o meu foco aqui com você é sobre cripto e não sobre macroeconomia e muito menos sobre o mercado americano. Mas eu quero que você saiba que alguns sinais de alertas na economia mundial estão ascendendo. Diante disso, a gente vai começar a introduzir estratégias contra crises globais dentro da carteira Rumo ao Milhão. Se você quiser estar junto comigo, não sei se isso vai acontecer ou não, mas eu sei que eu e os meus clientes estaremos preparados. Se você quiser estar junto com nós, entre para a carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!